mas ela coloca A uma dúvida questão dela interessante. se a maldade porque... está configurada. Não, né, ela fala assim como eu, mesmo podendo fazer o mal, eu não consigo porque me angustia, então eu não consigo fazer a prática do mal da minha vida. Aquele que está praticando o mal, ele consegue se converter ao bem? Eu acho que essa é a condição dela. Assim como ela não consegue fazer o mal, aquele que está no mal, ele também não consegue deixar de fazer o mal, ou ele é claro que ele pode deixar, por isso é que se diz: arrependa-se, converta-se, deixe o mal, faça o bem. Olha, Deus não manda a gente fazer nada que Ele não tenha nos capacitado a fazer e que a gente não possa fazer. Isso tudo depende, não da força nem da violência com a qual a gente se disponha a tal entrega, mas a quem eu sou do meu espírito e como eu escolho, decido e me entrego. E a quê? Só depende disso. Como Paulo diz em Romanos 8, dependendo de para onde eu incline e defino o meu pendor, esse pendor vai prevalecer. Mas ele é uma decisão minha. Por isso se diz: controlam, dominam. Por isso as ordens de Jesus em relação ao mal toma a tua decisão de contê-lo. Ele me chama a responsabilidade de barrá-lo pela força da consciência. O que eu falei dela antes foi ela mesmo sem consciência explícita, definida, porque notem bem, não se esqueçam do contexto para a gente não perder tempo. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo que se achava já no inferno. Então essa não era uma mulher com convicção. Essa era uma mulher que tinha algo dentro dela que ela desconhecia. Foi o fato de que a alijaram que a fez conhecer-se e descobrir que mesmo alijada ela condenou o inferno à presença dela fazendo o bem. Isso é o que está no contexto. Está falando dela. Quando ela pergunta: alguém fazendo mal pode se sentir impedido de realizar o bem, assim como eu não consegui fazer o mal porque tinha um bem dentro de mim? Isso aí. O Jeremias diz: acaso pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou pode o leopardo alterar as suas manchas? Se eles conseguirem, assim também vós conseguireis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Então é também uma questão de costume, de vício. Muito do mal que a gente pratica é um mal vicioso. É um mal que Pedro descreve, diagnostica como sendo herança do vão comportamento que os nossos pais nos legaram. E de cujo vão comportamento, Pedro diz, nós fomos comprados não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Cordeiro sem defeito e sem mácula. Então todos nós nascemos com vícios, e muitos vícios, de comportamentos errados, de interpretação errada, de visão errada, de atitude errada. Nossa vida é frequentemente erro. Até que o Evangelho chegue. Eu não estou falando de religião, muito menos dos evangélicos. Eu estou falando do Evangelho de Jesus. Chegue e ajude a gente como luz a se perceber, a se enxergar, a se definir, a escolher o bem cada vez com mais consciência diante de nós mesmos e diante de Deus. No entanto, saiba, existe esse mal vicioso que toma conta de todos nós, que é cultura, que é modo de ser, que já é uma impressão pré-estabelecida dentro de nós, já é um condicionamento, já estímulos culturais de todas as formas para que ele se mantenha na gente, tanto quanto existem algumas pessoas que nascem com uma semente podre no coração mesmo. Aí você diz: como é isso, Caio? Não sei. Não sei. Paulo chamou isso de mistério da iniquidade, quando ele falou do anticristo, do cara que é essencialmente mau, que se faz um com as trevas, que se simbiotiza com a maldade. Eu acompanho pessoas e por isso eu gosto tanto de ver os comportamentos humanos. O que eu assisto, acho que 80% do meu dia, ou eu vejo, tem a ver com desvios de comportamento humanos na televisão.
Eu boto naqueles canais de comportamento humano e fico vendo. O cara que nasce no lar todo arrebentado, família toda torta, pais todos ferrados, e vira um Gandhi de bondade. E o outro que nasce numa casinha relativamente arrumada, com tudo direitinho, e vira um Ted Bundy de loucura satânica na destruição. Como é o caso do próprio Ted Bundy, né? Que não consegui explicar historicamente como é que ele foi desenvolvendo aquele hardcore de desejo tão perverso. Pegar as mulheres e levá-las àquela condição de estupro, dominação, morte. Fez isso com dezenas, e bonito como serial killer. Eu fico vendo. E uma das coisas que infelizmente eu constato desde menino, só fui verificando mais e mais, é a existência de certas pessoas que estão para além do que a gente pode chamar de humano. São pessoas que parece que nascem com uma desafeição total. Eles têm funcionalidade humana para coisas sociais da sobrevivência, mas sem nenhuma afetuosidade em qualquer direção. São seres sem amor, mortos de amor. E de um outro lado você vê alguns que não só estão mortos, nascem e são e crescem mortos de amor, mas também você vê aqueles outros que escolhem se tornarem assim gradativamente. Optam por isso. Optam por isso. E vão se tornando. E não voltam atrás. Então, é claro que existem coisas que estão para além da explicação em relação à natureza humana. Em relação a essas que eu não consigo explicar, que são a exceção, eu me recolho à minha ignorância sobre os mistérios da natureza humana. E como Deus trata tais circunstâncias, condições, naturezas ou essências, é uma questão dele e é com ele, não me diz respeito. Eu não estou aqui para ser o explicador disso. Eu só quero me explicar diante da vida. Não estou aqui para explicar você. Eu estou aqui para ser. Quem puder entender, seja. Pois bem, então existem essas situações que estão para além do que se possa definir como explicável, que são mistérios dos intrincamentos da alma que estão diante de Deus. Assim, eu concluo dizendo que conheço algumas pessoas que parece que vivem carregando uma semente podre e inconversível. Elas, todavia, são poucas no todo da sociedade humana. A maioria esmagadora, praticamente absoluta dos humanos, são todos eles conversíveis. São pessoas acostumadas a fazer o mal. Aí, por conta própria, chamam aquilo de cultura, meu modo de ser, e prosseguem. Vai no embalo, Vai no embalo, na força inercial, no curso deste mundo. Até o dia que chega o Evangelho e ilumina. Por isso o Evangelho chega como um choque. Porque quebra todos os paradigmas e estabelece um mundo novo. E o cara, para acolher aquele mundo novo, tem que morrer pro antigo, pro velho. Na natureza, nas intenções, na disposição dele. E aí que o bicho pega. Mas ele vai ter que escolher. Todos temos que escolher sempre. Não há ninguém que passe pela vida sem ter que fazer essa escolha. E de escolher todo dia. Quem é você? Cada dia, cada hora, em relação a cada pessoa, a cada atitude, a cada decisão. Eu tenho um eixo, mas eu decido a cada novo encontro se eu afirmo, valido ou não a minha essência, ou se eu começo a corrompê-la devagar, relativizando meu ser, não sendo eu mesmo sempre.